E eu quero chamar um cara aqui muito foda que vai falar sobre desbloqueios. Ele vai desbloquear algumas coisas em vocês e principalmente escassez. Vai falar de prosperidade. Todos deem salva de palma para esse gigante Thomas Telles. Uou! Bora, brabo! Uhul! Galera, eu vou falar aqui sobre desbloquear a escassez, ok? Escassez são duas, tá? Duas escassez que eu conheço. Uma é a escassez financeira, que foi a minha, e a outra é a escassez, sabe aquela coisa que você tem, mas você não consegue gastar? Então, existem duas. Eu vou falar sobre a financeira, ok? Mas, antes de começar a falar sobre isso, eu vou falar algo que Deus colocou na minha
uma franquia, tenho franquia de seguro, então eu tenho alguns ramos. E o que fez com que acontecesse essa mudança, essa elevação, foi que eu entendi que se eu me posicionasse na área que eu estou, se eu realmente conseguisse transmitir a mensagem que eu tenho, eu conseguiria valorizar minha marca. Então, eu comecei, o Thomas hoje, na minha cidade, por exemplo, eu sou conhecido como o cara que vende carros premium, porque eu escolhi vender aquilo. E como é que você vende algo? Era meu sonho, galera, eu comecei do zero. O meu primeiro carro, por exemplo, foi um Corsa Classic 2009, básico, ele não tinha nada. E hoje a gente vende carros aí de 400, 500 mil reais. E isso é muito, como é que eu consegui sair em tão pouco tempo? Tem 10 anos que eu mexo com automóveis. Foi que eu fui estudando esse público. Eu queria muito chegar nesse patamar que eu estou hoje. Como? Cara, você tem que entender o seu público, a necessidade, você tem que entender coisas. Você não precisa entender de carro. Você não precisa entender do seu produto. Você precisa entender muito e dominar muito bem o que o teu cliente, ele gosta. Hoje, eu entendo, o meu público, por exemplo, eles já sabem tudo do carro deles, do carro que eles querem comprar. Eles me dão aula de como uma Porsche funciona, entendeu? Mas o que eu fiz? Eu fui entender de coisas que fazem sentido na conexão com eles. Vendas é relacionamento. Eu comecei a entender sobre relógios. Esse é o meu mercado, tá, galera? É o mercado de luxo. Então, eu comecei a entender sobre relógios. Eu fui aprender a jogar tênis. Eu fui fazer coisas que me conectavam com o meu público. Eu fui entender de culinária. Eu fui visitar muitos restaurantes legais, porque é disso que o meu público fala. E aí eu comecei a fazer o quê? A me conectar cada vez mais. Então, o fato é que você, às vezes, tem um belo produto, um ótimo produto, mas você não consegue conectar com o teu público. Não há conexão entre o cara que intermedia o produto. E aí, fica vago demais a tua venda. Você perde a força de venda, você perde a autoridade no que você está fazendo. Ok? Então, vendas é conexão. Eu quero trazer essa parte da venda. Vendas é um leque, tá, galera, de coisas. Eu posso trazer um monte de coisa técnica aqui para vocês, mas só que não é isso que vocês querem. Vocês querem entender como o Thomas fez para vender, sair do zero e chegar aos multimilhões. Eu poderia dar aula de vendas aqui para vocês, mas não vai interessar. O que me fez realmente vender e vender muito, vender 10 carros premium no mês, 15 carros premium no mês, foi realmente entender e me relacionar com meus clientes. Então, hoje, eu, Thomas, me preocupo não em vender, eu me preocupo em me conectar com pessoas do meu ramo, do meu espaço, né, onde eu estou atuando hoje. Então, tudo conecta, tá? Tudo tem sentido, tudo é intencional. Se eu uso um relógio X, eu estou me conectando com ele, porque ele está me lendo o tempo inteiro. Eu acho que o palestrante anterior, o Mendes, falou sobre isso. Nós estamos nos conectando aqui, tá? Tem gente que está me lendo. Tem gente que está tentando me enxergar o tempo inteiro. Tentando entender quem eu sou só pelo que eu estou aqui. Ó. Por isso que eu falei para vocês, não se preocupem com críticas, tá? As críticas vão te parar. Não adianta. Galera, eu comecei a me conectar e começou a mudar. E aí, como é que eu potencializei algo? Eu quero trazer algo aqui para vocês que talvez muita gente que é vendedor não faz. E isso me deu uma força na minha vida fantástica, que é a intermediação. Como é que eu cheguei, né, do carrinho de 10 mil reais a carro de 500 mil reais? Eu cheguei fazendo intermediação. Eu não tinha condição. Eu não tinha condição de comprar uma Porsche e vendê-la. Ok? Eu não tinha esse capital. O que me fez
realmente acessar isso foi entender o meu público, me conectar com o meu público e intermediar. A força da intermediação, vocês não têm noção o que é isso. Tá? Tem gente que está reclamando da vida, as coisas não acontecem para mim, porém, não está usando o que tem. Você não precisa ter o produto. Tem gente fazendo milhões na internet, intermediando. Entenderam o poder da intermediação, mas trazendo para o físico, eu sou do físico ainda, né? Ainda trabalho, eu tenho a parte digital da minha empresa, mas ainda sou muito físico. E o que eu fiz no físico foi isso. Entendendo o mercado de luxo, eu vou contar um caso aqui para vocês. Um amigo meu chegou para mim, Thomas, vem aqui almoçar comigo. Falei, ok, vamos lá. Ele é dono de um restaurante dentro de uma marina bem conceituada lá no litoral. E aí ele falou, Thomas, estou passando perrengue, às vezes falta dinheiro aqui para mim. Mesmo, eu falei, cara, não tem como, você cobra R$400 num prato, não sobra dinheiro? Eu venho aqui, eu gasto R$500, como é que não está sobrando dinheiro? Ele falou, cara, não sobra. E eu preciso de ajuda e tal. E aí eu falei, cara, vamos entender um pouco o que está acontecendo, qual que é a sua dor? Ele falou, ó, acontece isso, isso, isso. Eu falei, aí veio o estralo, na hora. Eu falei, cara, você está aqui, no meio de vários milionários e bilionários, e você não está aproveitando, porque se a tua comida não está te rentabilizando, por que você não está se conectando e usando a conexão a seu favor? Aí ele, mas como? Como que eu posso fazer isso? Ele não era um cara de vendas. Eu falei, cara, os caras que estão sentados na sua mesa, eles estão comprando e vendendo iates todos os dias, todos os meses. Quantas negociações de iate você já viu rolar dentro do seu restaurante? Ele falou, meu Deus, diversas. Falei, cara, o que o vendedor tem que ter, galera, é o ouvido afiado. O vendedor, se ele não tiver o ouvido afiado, ele perde a oportunidade e deixa dinheiro na mesa, ok? Isso o cara como eu, que me relaciono até hoje, tá? Tem que ter o ouvido afiado. Então, você tem que escutar. Thomas, eu faço as ligações muito rápido, porque hoje é muito simples para mim. Mas eu falei, começa a fazer isso. Começa a pegar, se você não tem ouvido afiado, se você não já tem esse tino para isso, começa a anotar. O cara oferece. O cara oferece iate para ele o tempo inteiro. Aí teve uma vez ele falou, Thomas, eu já fiz uma venda de iate. Falei, já? Ué, então você não tá sem problema? Ele falou, mas eu não ganhei nada com isso. Falei, meu Deus, por quê? Ele falou, cara, eu conectei o cara que queria comprar com o cara que queria vender. Eu falei, quanto você ganhou? Nada. Ele não me deu nenhum obrigado, Thomas. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, então, a partir de agora, você vai fazer isso acontecer na sua vida. Ele falou, ok. E aí ele foi e fez. Esse cara fez vendas. Até então, ele tinha feito 2 vendas. E vocês não têm noção o que é ganhar comissão em cima de 15 milhões de reais. Ok, galera? Esse cara que estava passando problema financeiro por um gatilho. Eu não fiz nada, quem fez foi ele. Ele entendeu a mensagem e aplicou na vida dele. E conseguiu ganhar comissão num iate de 15, num iate de 10. E hoje, problema financeiro ele não tem. E hoje ele está tentando migrar. Hoje ele quer migrar de ramo. Por quê? Porque ele entendeu uma baita oportunidade. Ok? Então, a intermediação, se você não faz isso, começa a fazer a partir de hoje. Começa a entender como é que você monetiza o que você faz hoje, no meio que você está. Às vezes você é funcionário de uma loja de carro. E aí você está dentro de uma loja de carro, sendo, sei lá, igual nós temos social media, por exemplo. Tem social media que ele está lá vendendo, mas ele não vende. Eu não entendo. Eu não entendo o que acontece. Galera, poder da intermediação. A intermediação pode mudar a vida de vocês, como mudou a minha. Ok? Então, foquem em extrair o que vocês têm dentro do lugar onde vocês estão. Começa a estudar, começa a entender, querer entender onde que você pode extrair.
E não tenha vergonha, tá? Vergonha é pedir dinheiro. É o que eu falo para os outros. Pô, Tom, mas você não tem vergonha de intermediar e ganhar dinheiro? Tá louco? Vergonha é pedir dinheiro. Ok ou não? Então, crie esse posicionamento, entenda o seu público, entenda de relacionamento. Você tem que ser bom nisso. O vendedor, ele não é vendedor. Eu não sou vendedor. Aí, mãe, como que você não é vendedor? Cara, eu não preciso convencer ninguém de comprar nada. Eu entrego o que a pessoa quer. Eu entendo que ele precisa disso. Ok?